Queria destacar aqui, né, o desempenho da B3, né, que foi destaque com uma alta de 9,4%, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa alta das ações da B3 que está na carteira de dividendos. Você falasse um pouquinho dessa alta, porque que, né, foi destaque, o Rally puxou as ações da B3, a que se deve esse desempenho tão positivo e se a perspectiva continua aí muito positiva para as ações da B3? A B3 ela é o que a gente chama de uma proxy do sentimento aí sobre a renda variável, né? Então a B3 nada mais é do que a nossa bolsa, né? E qualquer melhora de perspectiva que você tenha para o investimento em renda variável, para o investimento em ações, as ações da B3 elas tendem a se beneficiar porque elas são a receita da B3 ela está diretamente ligada a esse fluxo de investimento em ações brasileiras, né? E esse desempenho da B3 nos últimos meses do ano, e aí a gente falando aqui mais especificamente de dezembro, é justamente essa melhora da perspectiva com relação à Bolsa Brasileira. Então, como eu disse, a partir do final do ano, a gente começou a ver não só aqui uma perspectiva de juros menores no Brasil, mas o fim do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos e já uma perspectiva de corte, pelo menos aí na primeira metade de 2024, dos juros nos Estados Unidos. Isso é muito favorável para ativos de renda variável, né? Porque você, de novo, né, você diminui os juros da renda fixa, você, de certa forma, você força uma migração do investidor para a renda variável para ele ter retornos um pouco maiores. E isso, para as ações, né, acaba sendo muito positivo e, consequentemente, para a B3, que se beneficia, né, desse maior fluxo de investimento em ações, para ela é muito favorável. Então, essa melhora da perspectiva para a renda variável ela é muito benéfica para a B3, e a gente entende que isso deve continuar. Aí nos próximos meses a gente tem, pelo menos ao que tudo indica, um cenário bastante favorável para os próximos meses, porque essa perspectiva de juros menores ela continua para frente, né? Já ajudou muito as ações até aqui nesses últimos meses de 2023, mas para 2024 o cenário, na nossa visão, ainda continua bastante favorável. Então, a B3 ela se beneficiou, mas tende a continuar se beneficiando também dessa melhora da perspectiva aí para a renda variável. Então, ela continua na carteira de dividendos agora para janeiro de 2024, né? Sim, continua, é uma das nossas escolhas aí para esse mês, que, além de tudo, né, além de se beneficiar desse fluxo de mais investidores para renda variável, o pessoal diminuindo a exposição em renda fixa, investindo um pouco mais em renda variável, também paga bastante dividendo, né? Uma empresa que sempre pagou bons dividendos e deve continuar assim também. Então a gente continua com B3 na nossa carteira. E como é que está a carteira como um todo? Aí, como é que você está pensando nessa carteira de dividendos para 2024, né? A perspectiva para a Bolsa, pelo que você disse, ela é positiva. Como é que fica a carteira de dividendos? Como é que você está olhando, né? Vamos dizer assim, para 2024, que recém está começando, né? O que o investidor aí de dividendos pode esperar para este ano? Então, Paulo, acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar entender aqui é se essa perspectiva principalmente dos cortes de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e também, pelo menos, uma manutenção de uma economia ainda resiliente, né, vai continuar nesse ano. Tudo indica que sim, né? E se isso acontecer, eu entendo que o final de 2023, claro que a gente teve ali 2 meses, né, os 2 últimos meses foram muito bons para a nossa bolsa, e claro, né, a gente não vamos aqui também entrar numa onda de que a bolsa vai subir bem todos os meses, não é assim que funciona. A gente sabe que existem meses, mesmo quando a perspectiva é favorável, como agora, a gente pode ter algumas notícias ruins que podem impactar o mês, claro, a gente nunca sabe. O que a gente entende é que, assim, pensando numa janela maior, no ano de 2024, a gente entende que
Se continuarem essas perspectivas de queda de juros e uma economia minimamente aí, aquecida, a gente entende que vai ser um ano também muito favorável para a renda variável. Tá? E, de novo, aqui a gente está falando de empresas, né, quando a gente fala das empresas de dividendos que estão dentro da nossa carteira, são aquelas empresas que eu disse, né, que a gente costuma chamar generais da Bolsa, né, empresas que têm nome, têm tradição, têm gestão boa, pagam dividendos, têm fluxo de caixa bastante resiliente, são empresas que tendem a surfar mesmo períodos ruins e períodos bons, elas também tendem a entregar retornos interessantes. E aqui eu gostaria de fazer 2 destaques, né? Que, de novo, assim como aconteceu em 2023, que essas empresas elas foram bem porque elas são a porta de entrada para investidores gringos e para outras pessoas que estejam começando a colocar um pezinho ali na renda variável, isso ainda pode ser um fator importante para essas empresas em 2024, porque a alocação do investidor em renda variável continua muito baixa ainda, né? Por mais que a gente tenha tido um fluxo favorável nos últimos meses aí de 2023, a maior parte do mercado, fundos de multimercado, por exemplo, continuam com uma exposição muito baixa, mesmo pessoas físicas, né? Muita gente aí acabou ficando, digamos, traumatizada ali em 2020, 2021 e 2022 por causa do desempenho ruim da Bolsa. A maioria dessas pessoas ainda nem está investindo em renda variável, né? A maioria dessas pessoas ainda está se aproveitando ali de uma Selic que está rendendo ainda quase 1% ao ano. Mas daqui a pouco essas pessoas vão começar a perceber que a Selic não está mais rendendo tão bem, né? Daqui a pouco elas vão olhar para o rendimento mensal e vão se assustar. Vão falar, nossa, mas rendia tanto, agora não está rendendo mais tão bem assim. E isso, combinado com uma alta do Ibovespa aí que a gente está vendo, tende a provocar uma migração cada vez maior de pessoas para a renda variável. E, de novo, essas empresas, né, empresas como a B3, que são empresas conhecidas, resilientes, sólidas, tende a ser ali a porta de entrada desse investidor que está voltando agora para a renda variável, depois de ficar, como a gente costuma dizer na linguagem de mercado, de ficar sentado na renda fixa, só colhendo o rendimento sem ter risco nenhum, né? Se essa perspectiva de queda de juros continuar mesmo, essa mamata vai acabar. E essas pessoas vão ter que começar a migrar para investimentos de renda variável. E, de novo, né, essas ações elas acabam sendo a porta de entrada e um primeiro passo seguro para esse investidor ao migrar da renda fixa para a renda variável, né, sem fazer loucura, sem comprar empresas que têm um caráter muito especulativo ou que estejam muito endividadas, enfim. Essa é a melhor forma de você colocar o seu pezinho na renda variável.